Hoje nós vamos falar sobre o sistema sensorial, mais precisamente sobre a visão. Começando pela órbita direita e esquerda. As órbitas abrigam várias estruturas que suportam os globos oculares, incluindo músculos, vasos, nervos e uma glândula. As órbitas são especificamente construídas para permitir que essas estruturas neurovasculares passem através de suas paredes do crânio em direção à face. Bulbo do olho. A parede do bulbo é formada por 3 lâminas. A túnica fibrosa é a camada mais externa do bulbo do olho, que é a parte branca do olho. A túnica vascular do bulbo, ou úvea, é a camada média do bulbo do olho. A retina é a terceira e última camada, recobre os 3/4 posteriores do bulbo do olho e é o início da via visual. Anatomia do bulbo do olho, dividida em cavidade anterior e cavidade posterior. A cavidade anterior é dividida em 2 câmaras. Câmara anterior entre a córnea e a íris e a camada posterior localizada através da íris e na frente da zônula ciliar e a lente. A cavidade posterior do olho está situada entre a lente e a retina, e ali encontra-se o humor vítreo, que contribui para a manutenção da pressão intraocular, que mantém o formato do olho e mantém a retina contra o corióide. Córnea é um tecido transparente, fino e resistente, localizado na parte anterior do olho. É a primeira interface que a luz atravessa. Ela permite a entrada da luz e executa 2/3 das tarefas de foco, seguida da íris e da pupila. A córnea é avascular, sendo nutrida pelo humor aquoso, pelo filme lacrimal e por difusão de vasos presentes no limbo. Possui 3 funções principais: transmitir luz, refração, proteger a parede anterior do olho, sem comprometer o sistema óptico, funcionando como barreira para agentes externos. Pupila corresponde à abertura central da íris. Seu diâmetro é regulável e se altera permitindo que uma maior ou menor quantidade de luz penetre nas porções internas do globo ocular. A contração da pupila pelo músculo esfíncter da pupila ocorre pelo estímulo luminoso, que ao contraí-la diminui a quantidade de luz que entra no bulbo. Ao dilatar, aumenta a quantidade de luz que entra no bulbo. A íris, posicionada atrás da córnea, sendo a parte mais escura, às vezes colorida, do olho, tem uma abertura central denominada pupila. A melanina é a razão pela variação de cores presente na íris e a pigmentação gerada pelas cerca de 150 genes diferentes. Como o diafragma de uma câmera fotográfica, a luminosidade é variavelmente disposta, conforme a atuação dos músculos lisos da íris. Quanto menos luz, mais ela se dilata para absorver e interpretar a imagem. A esclera. A esclerótica é a parte branca do olho que está ligada à córnea. Localiza-se quase externa ao globo ocular para oferecer mais proteção para as estruturas internas. Atua também como membrana fibrosa recoberta pela conjuntiva bulbar, onde se fixam os músculos extraoculares responsáveis pelos diversos movimentos do olho e seu formato. Mácula lútea. Possui forma alongada e cilíndrica. A luz intensa dessa região faz com que a imagem se forme com maior nitidez. Seus cones, responsáveis pela interpretação das cores, são aguçados e as luzes diurnas e a cor vermelha, que possui maior sensibilidade. O corpo vítreo é uma estrutura gelatinosa e viscosa localizada na porção central do globo ocular. Ao nascermos, tem uma consistência bem densa e, ao envelhecer, a liquefação gera o descolamento do mesmo e nota-se então pequenas manchas no campo de visão, chamadas de moscas volantes. Conjuntiva bulbar. A conjuntiva é uma membrana mucosa, transparente e fina que tem a função de proteger a superfície do olho contra agentes externos e lubrificar o globo ocular. Ela apresenta 2 porções diferentes que recebem nomes distintos. Quando recobre a parte branca do olho, ou seja, a esclera, a conjuntiva é chamada de bulbar. No caso da porção que recobre as pálpebras, essa é denominada como tarsal. Nessa parte do olho encontramos diversos vasos sanguíneos. Retina óptica. A retina é a parte do olho onde se formam as imagens daquilo que é visto.
É a camada mais interna do olho. Corresponde a um fino tecido nervoso que transmite as informações para o cérebro através do nervo óptico. As células da retina sensíveis à luz são conhecidas como cones e bastonetes. A parte central da retina é chamada de mácula e é rica em cones, responsáveis pela visão de detalhes e das cores. O restante da retina é basicamente formado de bastonetes, que são menos sensíveis às cores. No entanto, esses bastonetes são sensíveis em baixa intensidade luminosa. Desse modo, quando em um ambiente de pouca luz, os bastonetes se encarregam da visão, ou seja, são eles que permitem enxergarmos no escuro. Corióide. A corióide é extremamente vascularizada e reveste a maior parte da superfície interna da esclera. Contém melanócitos que produzem a melanina, dando a esta túnica a aparência castanha escura, o que evita que os raios luminosos sejam refletidos para fora do bulbo do olho. Na parte anterior da túnica vascular, a corióide torna-se o corpo ciliar, formado por feixes de fibras musculares lisas chamadas de músculos ciliares. Sua contração ou relaxamento está relacionado com a adaptação para a visão de perto ou longe. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos músculos dos olhos, né? Olhos ou bulbos dos olhos. O bulbo do olho, ele tem uma forma esférica e ele é composto por 3 membranas que vão atuar como revestimento. E essas membranas são a esclera, que é a parte branca do olho, a coroide, que é a membrana intermediária, e a retina, que é onde nós recebemos os estímulos visuais. Os olhos, ou bulbos dos olhos, vão ocupar uma região chamada de órbita. As órbitas auxiliam também na proteção do bulbo e são coradas por músculos, e esses músculos se estendem das paredes das órbitas até a esclera do olho. Cada bulbo totalizará 6 músculos. Então, em cada olho nosso, são um total de 6 músculos. E esses músculos são o músculo reto superior, o músculo reto inferior, reto lateral, reto medial e os oblíquos, superior e inferior. Os músculos retos, eles são responsáveis pela direção, o movimento dos nossos olhos. Olhar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Esse é uma função dos músculos retos. E os músculos oblíquos, eles vão garantir a estabilidade rotacional dos olhos, ou do bulbo. Bom, agora quanto ao nervo óptico, o nervo óptico ele é formado a partir da união de fibras nervosas das células ganglionares da nossa retina, e essa estrutura é que fará a conexão do olho com o nosso cérebro. O nervo óptico ele tem como função sensitiva, a função dele é uma função sensitiva. Ele vai captar as informações através dos cones e bastonetes presentes na retina, que são estimulados pela luz projetada em objetos. E aí essa imagem vai ser transmitida para o nosso cérebro, onde ocorrerá o processamento dessa informação. E quando essa informação ela é processada, ela nos dará a noção da cor do objeto, da forma, tamanho, da distância que esse objeto está, e também da noção de espaço. Bom, aqui são 9 curiosidades sobre a visão. Não vou ler todas, para não ficar muito longo, mas nós temos aí como curiosidade que em condições físicas normais o olho humano pode distinguir quase 10 mil diferentes cores. Todos os bebês eles nascem daltônicos, 1 em cada 12 homens é daltônico, e a última que eu vou falar que eu já tentei, que é espirrar de olhos abertos, e realmente não tem como. Podem tentar. Bom, esse trabalho foi feito pela Maressa, João, Jean e por mim, Lucas. E deixo o meu agradecimento pela atenção de todos vocês. Muito obrigado.